Aqui. Marcos, tudo bem? Até, enfim, sobre. Você falou que não começou a discussão por conta de gramado. Queria saber até sobre o gramado, você como responde pelo departamento de futebol. Enfim, já houve queixas públicas até de atletas, o próprio Sampaoli falou e tudo mais. O que vocês podem fazer para melhorar, para não ter nenhum tipo assim, de acusação de que pode ter tido lesão por conta do gramado, etc. e tudo mais? O que você pode fazer? E outra situação, o Bruno Henrique, algum tipo de movimentação para renovação de contrato, que voltou bem, está muito bem agora, enfim, já está em reta final, por favor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar do gramado, e talvez seja duro, mas a gente tem que enfrentar e dizer isso, que eu acho que esse também foi o erro. Acho que a gente deveria ter, eu pelo menos deveria ter feito. O gramado do Flamengo nunca será maravilhoso. Nunca será bom, muito bom, por um simples fato: o número de jogos que existem lá. Em nenhum lugar do mundo, esse número de jogos, o gramado suporta. Então, assim, então não é a parte de quem trabalha lá, de quem administra, de quem tem que se enfrentar. O nosso problema é a quantidade de jogos. Você joga com chuva, você joga com temporal, você joga com muito seco, você joga no verão, você joga no inverno. E assim, o número de jogos é o grande causador do estado do gramado. Pode, de repente, ter alguns ajustes, alguns cuidados, um pouco, para melhorar um pouco isso? Pode, deve até acontecer, só que, tecnicamente, 70 jogos. Não, são quase 90. Já tem mais de 40. Já tem mais de 40, estamos em julho, agosto. Sim, não tem quem aguente. Como é que resolve isso? Não sei. O gramado eu não sei. Eu sei que se botar menos jogos lá, vai melhorar o gramado. E aí você tem a escolha. É uma escolha difícil para o departamento de futebol. Vamos jogar fora? Vamos prescindir do Maracanã? Como é? Ontem foi um jogo duríssimo contra o Fortaleza. Duríssimo. Time bem treinado, time que joga bem, um time que é perigosíssimo. Tiveram um pênalti a favor, perderam um pênalti. Se esse jogo fosse em outro lugar, a gente talvez tivesse assim... O Flamengo, eu sei que o Flamengo, em qualquer local que vá, vai jogar com a torcida a seu favor, vai jogar, mas é diferente de você jogar ali no aconchego de casa, é diferente de você jogar fora da magia do Maracanã. Não é tão imponente. Então, a gente sempre tenta levar nos limites para os jogos serem no Maracanã, e quando a gente faz isso, a gente chega ali no borderline ali de começar a jogar com gramado adverso. Eu entendo as posições dos jogadores, eu entendo alguns questionamentos, mas o problema é matemático, não é? O problema é matemática. Não aguenta jogar 90 jogos, 70, 80 jogos lá. Nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Então, ou então faz aí como estão fazendo aí no futebol brasileiro. Já tem 3 ou 4 times aí jogando no sintético. Não sei até onde vai aí. A nossa liga vai ser a liga mais bonita que tem. Jogar com 10, 12, 15 times em lugares sintéticos. É outro esporte. Eu acho que se não tiver um freio nisso, daqui a pouco a gente está com 8, 7 lugares aí. Por quê? Porque a gente não tem um calendário, infelizmente, ainda adequado para que a gente possa suportar isso aí. O Flamengo não suporta 90 jogos. Alguém tem que ser penalizado. E, infelizmente,
são os jogadores tanto do Fluminense como do Flamengo, ou com os nossos adversários também, que reclamam bastante, né? Os nossos adversários também reclamam, não é o primeiro. Eu já vi jogadores aí de outros, não vou expor o time, mas com razão reclamarem muito, entendeu? Então, assim, é um problema sistêmico, é um problema que a gente não consegue resolver, é um problema que não está dentro do departamento de futebol para resolver, não está debaixo do meu guarda-chuva, nem do Bruno, não é do futebol, mas mesmo que se fosse, com este número de jogos, é impossível. Bruno Henrique, a gente é um jogador que dispensa comentário, dispensa qualquer tipo de... Acho que de falar de qualquer coisa, a gente, na hora certa, a gente vai conversar com ele. É um jogador que nos interessa, é um jogador que é de casa, um jogador que sempre nos ajudou, vem nos ajudando agora. E a gente acredita que não vai ter nenhum problema para que ele continue. Marcos, boa tarde, Bruno. Dito tudo isso que o senhor acabou de explicar para a gente em relação ao gramado, quantidade de jogos, e aí falou até sobre a questão da possibilidade de grama sintética que tem acontecido... Não, desculpa. Sim, só para deixar claro. Em nenhum momento eu disse que teria essa possibilidade. O que eu estou falando... Não, eu não estou te corrigindo, não, pelo amor de Deus. Eu só estou pontuando porque eu sei para onde vai. Isso aqui para mim. Não é de vocês, não. É interno. Eu sei para onde vai. Então, assim, para deixar claro que numa quantidade de jogos dessa, a única solução para o Flamengo e para o Fluminense para jogarem 90 jogos lá, 80, é o sintético, que é um absurdo. Beleza. Dito isso, esclarecido, já houve algum tipo de reunião, alguma conversa interna de vocês com o Fluminense, com o próprio Maracanã, para falar friamente sobre essa possibilidade do gramado sintético, visto que o calendário provavelmente vai continuar sendo o mesmo, não vão haver tantas mudanças em relação ao número de jogos? Essa é a pergunta, se já aconteceu alguma reunião. E eu gostaria de saber em relação ao Vidal. Muitos veículos hoje comentando sobre um possível interesse do Inter Miami no Vidal, time do Messi. Existe alguma coisa? Chegou alguma coisa para o Flamengo? Sabem de alguma coisa por parte dos empresários do jogador? Não chegou nada oficialmente, não chegou absolutamente nada. Nem oficialmente, nem extraoficial. Não tem nada. Nenhuma questão do Inter Miami, não. Só para deixar de novo claro sobre a questão do sintético, a posição do Flamengo. O Marcos, na outra questão, acho que ele deixou claro, mas é bom reforçar. A posição do Flamengo é contrária aos gramados sintéticos. A gente entende que é outro esporte que é jogado, a gente entende pelas experiências nossas aqui com pós-jogo de grama sintética que é prejudicial à saúde dos jogadores. O departamento médico pode falar melhor disso, mas o prazo de recuperação dos jogadores pós-jogo no sintético é maior. Você tem uma série de intercorrências que ocorrem depois de jogar no sintético, e a gente é terminantemente contra o uso de gramado sintético. Se for olhar nas grandes ligas do futebol europeu, o sintético não é permitido. Eu não me lembro de jogo da Liga Espanhola no sintético, Liga Inglesa, Liga dos Campeões. Não me recordo de ver algum jogo dessas ligas aí em gramado sintético. Flamengo!